Correção dos exercícios da semana 3 e 4 do PET 2. Exercício 1. Uma corrente elétrica de intensidade igual a 8 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Tirando os dados aqui, esse 8 amperes é a corrente. A gente utiliza a letra I para designar a corrente, para representar a corrente. O que eu quero achar é a carga. A gente vai utilizar esse Q maiúsculo. E o intervalo de tempo foi 1 minuto. Só que amperes, essa unidade aqui, amperes, é coulomb por segundo. Então, eu vou ter que converter esse minuto para segundos. 1 minuto tem 60 segundos. Utilizando a fórmula, corrente é igual à quantidade de carga que passa pelo fio durante o intervalo de tempo. Isso é para eu achar a corrente. A corrente eu já tenho, o tempo eu tenho, eu quero achar a carga. Eu vou passar esse ΔT que está dividindo a carga para o outro lado, multiplicando a corrente. Então, carga é igual ao intervalo de tempo vezes a corrente. Substituindo os dados, no lugar do ΔT eu vou colocar 60, no lugar da corrente vou colocar o 8. Quantidade de carga igual a 60 vezes 8, que dá 480 coulombs. Essa é a quantidade de carga que vai passar pelo fio, pela seção transversal, em 1 minuto. Exercício 2. Cite quais os principais aspectos que permitem um material ser condutor ou isolante elétrico. O que vai determinar se um material é bom condutor ou se ele é isolante elétrico é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, na camada de valência. A gente chama esses elétrons livres da última camada de portadores de carga. É eles que vão carregar, mover a carga no interior do fio, no interior do material. Então, condutores possuem elétrons livres, chamados de portadores de carga, na camada de valência, que é a última camada eletrônica. Já os isolantes, os elétrons da última camada estão firmemente presos aos átomos, então ele não permite uma livre movimentação ali no interior desse átomo, desse material. Exercício 3. Sobre a associação de pilhas, um estudante possui um rádio que funciona com uma tensão constante de 6 volts. Quantas pilhas de 1,5 volts o estudante deve associar para fazer funcionar o seu rádio? Faça um esquema mostrando como devem ser dispostas as pilhas associadas pelo estudante. Ele tem pilhas de 1,5 volts e ele precisa associar essas pilhas de tal forma que ele consiga uma tensão aqui de 6 volts, uma DDP de 6 volts. Se ele associar essas pilhas em paralelo, a tensão não vai variar, ela vai continuar 1,5 de cada uma das pilhas. Então, vou ter que associar elas em série, que daí vai somar essa tensão de cada uma das pilhas. Se eu quero 6 volts, eu vou ter que associar no mínimo 4 pilhas em série. Essa aqui é a forma como a gente está associando elas em série. Aqui as pilhas são de 1,5 volts. Aqui eu tenho o polo positivo. O polo positivo ele é ligado diretamente no polo negativo da pilha seguinte. E o polo positivo dessa pilha no negativo da outra, e assim por diante. Aqui eu tenho associação em série. E a representação esquemática de como a gente deve associar essas pilhas para ter essa tensão. Aqui nesse caso aqui, entre esse ponto e esse último aqui, o ponto negativo aqui e o ponto positivo, a gente vai ter uma diferença de potencial que vai somar todas essas pilhas aqui. Então, a gente vai ter uma diferença de potencial de
6 volts. Exercício 4, descreva a lei de Ohm e responda. Letra A. Uma lâmpada de uma residência é ligada a uma fonte de 120 volts. Então, uma corrente de 2 amperes passa pelo circuito. Qual o valor da resistência do filamento da lâmpada? Aqui eu tenho a tensão, ou DDP, que é de 120 volts. Aqui eu tenho a corrente, quero saber qual que é a resistência da lâmpada. A DDP, eu vou utilizar a letra U para representar ela, 120 volts. A corrente eu vou utilizar a letra I para representar, 2 amperes. E quero achar a resistência. Tem a fórmula que a resistência é igual à diferença de potencial dividido pela corrente. Substituindo os dados aqui, 120 dividido por 2, 60 ohms. Os choques elétricos produzidos no corpo humano podem provocar efeitos que vão desde uma simples dor ou contração muscular até paralisia respiratória ou fibrilação ventricular. Tais efeitos dependem de fatores como a intensidade da corrente elétrica, duração, resistência do corpo, resistência da porção do corpo. Suponha, por exemplo, um choque produzido por uma corrente de apenas 4 miliamperes e a resistência da porção do corpo envolvida seja de 3.000 ohms. Então, qual pode ter sido o valor da tensão da corrente que provocou o choque elétrico? Aqui eu vou ter a corrente de 4 miliamperes e a resistência de 3.000 ohms. Quero saber qual que é a tensão, qual que é a DDP. Então, a corrente eu tenho 4 miliamperes, eu vou transformar ela para amperes. Então, eu vou dividir o 4 por 1.000, dá 0,004 amperes. A resistência 3.000 ohms e a DDP é o que eu quero achar. Eu tenho que a DDP é igual a resistência vezes a corrente. Substituindo os dados, 3.000 vezes 0,004 dá 12 volts. Essa é a tensão que provocou esse choque. Existem dispositivos que, ao serem aquecidos, mudam suas propriedades de resistividade elétrica. Quais fatores podem influenciar as propriedades elétricas de uma resistência? Tem alguns fatores: o comprimento do fio, a resistividade elétrica do material. Cada material tem essa resistividade diferente. A espessura do fio e a temperatura do fio. Um chuveiro elétrico é submetido a uma DDP de 220 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 10 amperes. Qual é a resistência do chuveiro? Aqui eu tenho a tensão de 220 volts, a DDP. Aqui eu tenho a corrente de 10 amperes, quero saber qual que é a resistência. A resistência vai ser igual a DDP dividido pela corrente. Tirando os dados, DDP 220, corrente 10, quero achar a resistência. Resistência igual a DDP pela corrente. Substituindo os dados, 220 dividido por 10, 22 ohms. Letra E, quando estamos molhados, temos a resistência do corpo em média de 1.000 ohms. Se o som da figura ao lado está ligado a uma rede de 120 volts e uma pessoa toma um choque ao ligá-lo à tomada, qual será a corrente elétrica que irá percorrer o indivíduo? Vamos levar em consideração que essa pessoa tomou um choque que estava molhada, né? A resistência é 1.000 ohms, a DDP 120 volts. Quero achar a corrente. Então eu tenho
tirando os dados, resistência 1000 ohms, DDP 120 volts, que era a corrente. Eu tenho que a corrente vai ser igual a DDP dividido pela resistência. Era aquela mesma fórmula. Aqui a resistência é igual a DDP dividido pela corrente. Multipliquei em cruz aqui. Daí daria a resistência vezes a corrente é igual a DDP. Eu passei a resistência dividindo do outro lado. Cheguei nessa fórmula aqui. A corrente é igual a DDP dividido pela resistência. Substituindo os dados aqui, 120 dividido por 1000, 0,120 amperes a corrente. 4. Um curioso estudante empolgado com a aula de circuito elétrico que assistiu na escola resolve desmontar sua lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha retirados do equipamento e de um fio com as extremidades descascadas, faz as seguintes ligações com a intenção de acender a lâmpada. Tem aqui 7 ligações diferentes. Tendo como base esquemas mostrados, em quais casos a lâmpada acendeu. O polo negativo e positivo da lâmpada são, respectivamente, o fundo dela aqui e a lateral, que é de metal aqui, ó, esse lateral de baixo. Então, um fio vai ter que estar tocando na lateral e o outro no fundo. Aqui nesse caso aqui, ó, o fundo está ligado no polo positivo da lâmpada, no número 1. E o polo negativo da lâmpada está ligado aqui no terminal, no outro terminal. Então, nesse caso aqui, ela vai acender. Aqui, no número 2, aqui ela não está... O polo negativo da lâmpada está ligado aqui no... O polo negativo da pilha está ligado aqui no fundo da lâmpada. E teria que estar saindo aqui da ponta da pilha. Então, nesse caso aqui, não vai acender. O número 3 é o mesmo esquema do número 1. Então, acende também. Número 4 não vai acender. A parte de baixo da lâmpada está em contato com a lateral da pilha. Então, nesse caso, não acende. Número 5, o polo negativo da lâmpada, da pilha aqui, está ligado ao vidro da lâmpada. Então, nesse caso, não vai acender também. Aqui o terminal da lâmpada, aqui, a parte de baixo dela aqui não está ligado em nenhum. Então, o 6 também não vai acender. E o 7, o polo positivo da pilha está ligado aqui na lateral da lâmpada, que é um dos terminais. E o polo negativo da pilha está ligado no outro terminal da lâmpada. Então, nesse caso, também acende. Então, 1, 3 e 7. Letra D.